Olá, meu nome é Rubem Pentz, eu sou cronista desde 2003, comecei com o Rufar dos Tambores e passei por diversos veículos e estou aqui na frente de vocês para falar de crônica porque desde 2008 eu ministro oficinas de crônicas e desde 2010 eu ministro a oficina Santa Sé de Crônicas de Botequim. Nessas oficinas, no meu trabalho nessas oficinas já são mais de 2.000 crônicas. Umas 1.000 crônicas minhas, com certeza, durante a minha carreira, e mais de 1.000 crônicas de pessoas que escreveram com a minha orientação. Este curso tem como nome Crônica, um texto enquanto tempo. E essa definição sai de uma crônica que está nesse livro, que também chama-se Enquanto Tempo, que diz o seguinte: a crônica nada mais é do que o texto enquanto tempo, ou de trás para diante, o tempo enquanto texto, uma volta nos ponteiros da página, sempre igual e sempre diferente, pois em cada passagem se refere a outro período. Eu considero a crônica um texto enquanto tempo, ela é a versão em texto do tempo. Claro que há outras definições e a gente precisa necessariamente começar definindo a crônica e vendo onde nós vamos trilhar durante esse curso. Na definição de Afrânio Coutinho, a crônica é um gênero literário em prosa, ao qual menos importa o assunto, em geral efêmero, do que as qualidades de estilo, a variedade, a finura e a argúcia na apreciação, a graça na análise de fatos miúdos e sem importância ou na crítica de pessoas. Veja bem, Afrânio Coutinho, desde o princípio, nos diz que a crônica é muito menos o quê, um gênero de prosa breve, isso é muito relativo, do que um como, isto é, como o cronista se expressa, a sua capacidade de articulação, a sua argúcia, a sua finura, a maneira como ele escreve. Então é isso que a gente vai tratar, um texto em que é menos importante o que ele é e muito mais importante como eu escrevo. Outra definição de crônica maravilhosa é de Antônio Cândido. Crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós e para muitos pode servir de caminho, não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Antônio Cândido nos salva. Antônio Cândido diz que a crônica é um gênero menor. A grande bronca que a gente tem com a academia de dizerem a crônica é um gênero menor, Antônio Cândido diz exatamente que esta é a sua virtude, porque ela tira dessa característica de ser um texto menor a proximidade com o leitor. Então, um dos grandes benefícios da crônica é estar nivelado com o leitor, como diz o próprio Antônio Cândido, ao rés do chão. Então, uma crônica ao rés do chão é uma crônica que fala de igual para igual com o leitor, então o leitor entende muito mais o que o cronista tem para dizer. Falando de crônica, a gente pode também falar de música. E o Milton Nascimento trazia para nós. O artista tem que estar onde o povo está. Então, o cronista é sim, como o artista que vai onde o povo está. O cronista, diferentemente de outros autores que estão no panteão, aquele ídolo, não é aquele autor que a gente encontra no mercado, fazendo compras, apalpando tomate. Esse é o cronista. Essa é a relação. Por isso que cronistas recebem muitas cartas, muitos e-mails. Por quê? Porque o leitor se sente contemplado com essa proximidade. Isso tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom é a gente investiga a nossa voz e o leitor passa a ter intimidade conosco. Outra característica da crônica é que ela tem o suporte como um definidor do gênero. A crônica é um texto feito para o jornal. E a diferença do jornal e do livro é muito grande. O livro, a gente faz o momento de leitura. A luz certa, o silêncio, a gente abre o livro e entra dentro do livro. Entra dentro da leitura. O jornal é diferente. O jornal é enquanto. Enquanto a gente lê, a gente também toma café, a gente está com a TV ligada, o rádio está ligado, a gente está sentado no ônibus ou no trem, a gente tem uma pausa, então é sempre enquanto. O jornal faz a leitura da crônica ser um enquanto.
E a crônica chega no Brasil no século XIX, ocupando uma parte muito pouco nobre do jornal, o pé da página. Ali no final do século XIX é chamado folhetim, aquilo que está no pé da página de aproveitamento de página, muito parecido com a escola francesa. O nosso primeiro grande cronista, o João do Rio, Paulo Barreto, de 1881 a 1921, foi a vida dele, ele traz pequenas histórias que os leitores nunca sabiam se eram fatos verdadeiros ou inventados. Na verdade, ali ele já começa a trabalhar as versões. E a crônica sempre assim, entre o fato e a versão, o cronista fica com a versão. Então, a crônica começa no pé de página e galga gradativamente o centro da página. E hoje em dia, mais do que nunca, o cronista é a pessoa que define o leitor. As pessoas assinam o jornal pelos seus colunistas. Então, a hard news já não importa mais, o que importa é o cronista. Essa virada aconteceu durante o século XX. Outra maneira da gente entender a crônica é entender como os poetas lidam com ela. Por exemplo, Marina Colasanti. Olha só a definição de Marina Colasanti. Crônica é um texto a cavalo, com um pé no estribo da literatura e o outro do jornalismo, tem conseguido vencer belas provas, mesmo correndo em pista pesada. Olha só, essa definição ela traz várias nuances. A crônica é um texto a cavalo, um texto rápido. Mas vale perguntar, rápido em que sentido? Eu já afirmo para vocês, rápido em todos os sentidos. Primeiro, ela é um texto rápido de escrever. Um contista não tem prazo para terminar um texto. Se ele levar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década para entregar o texto como pronto, está tudo valendo. O cronista não, a gente precisa entregar. A coluna está vazia esperando pelo nosso texto. Normalmente a gente escreve de um dia para o outro ou no mesmo dia da publicação. Então isso é muito rápido. Então a crônica é um texto rápido de escrever. Só isso? Não. É um texto rápido de ler. De novo, é um texto de fluência. Se o cronista não tiver essa fluência no texto, o leitor abandona o texto, porque o suporte é muito ruim. O jornal, já falamos sobre isso. Então, é um texto rápido de ler. Só isso? Não, é um texto rápido de esquecer. Mas por que eu vou me dedicar a um texto rápido de esquecer? É simples. Se a gente não esquece um pouco esse texto, a gente não volta para a nova crônica. E cronista, ele é um escritor de continuidade. Então, a gente esquece o texto. Eu mesmo leio, com certeza, uma dezena de crônicas por dia. Se eu guardasse todas na cabeça, era um inferno. Mas e aquelas crônicas que a gente não esquece? Bom, diferente das crônicas que a gente lê e guarda na cabeça, as crônicas inesquecíveis a gente guarda no coração. E as crônicas que a gente guarda no coração são para sempre. Algumas que eu li nos anos 1980, eu lembro ainda quase de cor. Então, um texto a cavalo, um texto rápido, com um pé no estribo da literatura e o outro do jornalismo. O que ela quis dizer com isso? Que é um texto híbrido, é um texto que sim, é jornalismo, porque é feito para o jornal, mas ele também é literatura. E ele tem um pé em cada estribo sempre. Cronistas literários apoiam mais o pé no estribo da literatura. Cronistas jornalistas apoiam mais a crônica nos fatos do momento. É uma crônica mais jornalística, mas ambos estão com os pés, um em cada estribo. E ela diz, afiança, que a crônica tem conseguido vencer belas provas mesmo correndo em pista pesada. Pista pesada, isso é turf. Pista pesada é aquela pista que choveu, ou está chovendo, ou choveu muito no dia anterior e ela fica embarrada. É a pista pesada, que cobra do cavalo muito mais esforço. O jornal é uma pista pesada, porque se a gente se der conta, 90% das notícias ali são más notícias. É a tragédia, é o crime, é a política, é o conchavo, é às vezes até o nosso time que perdeu. Muita má notícia. E aí o cronista vem e aborda talvez até um desses assuntos, mas com uma apreciação estética, fazendo literatura. Então, este texto vence a corrida da atenção do leitor. Mas de todas as definições de crônica,
talvez a mais interessante, venha de um autor gaúcho chamado Moacir Scliar. O Scliar disse o seguinte: crônica é a janela pela qual a literatura contempla o cotidiano. Interessante. Crônica como ponto de vista. Janela, ponto de vista. Isso é muito bacana pelo seguinte: a gente escolhe a janela que a gente abre. E uma janela é sempre parcial. Aquela janela que se abre para o norte não sabe o que está acontecendo no sul, nem no leste e no oeste. A mesma coisa para os outros pontos cardeais. A janela que vê uma cena da cobertura não é a mesma janela do térreo. Um lado da rua, outro lado da rua. Então, qual é a nossa função? Abrir janelas interessantes. A nova visão sobre um tema, sobre um assunto que é de domínio de todos, algo que aconteceu, é que faz o leitor se encantar pela visão do cronista. Então, o cronista é aquele que oferece um ponto de vista inusitado, muitas vezes de um fato corriqueiro que todos viram, mas talvez não tivessem visto com tanta atenção ou sob determinado ângulo. Mas a definição do Scliar traz outra face mais interessante ainda. Crônica, janela pela qual a literatura se abre ao cotidiano. O que acontece quando a gente abre uma janela? Digamos que entre eu e você existe uma janela e ela está fechada. No instante que eu abro essa janela, duas coisas acontecem. Eu vejo o cotidiano, sim, mas você me enxerga. E aí está a grande sacada dessa definição. A crônica é o gênero literário disparado que mais deixa o escritor em evidência, exposto na janela. Vejamos: conto, romance, novela. A primeira coisa é que o escritor cria um narrador. Bom, a criação de um narrador para contar a história é o primeiro passo para que ele se recolha ao fundo da sala e coloque um narrador para contar a história. Quem está na janela é o narrador. Isso mais as personagens. Isto é, o escritor escreve a obra e quem conta a história é o narrador. Poeta. Poeta tem o eu lírico. O eu lírico na poesia é quem o poeta escolhe para cantar os versos. O poeta não está cantando os versos, é o eu lírico que canta os versos. E o cronista? Bom, o cronista não tem essa liberdade. Começa pela estrutura da crônica. A crônica é, primeiro, a coluna. E na coluna tem no alto a foto do cronista. Olha lá, nós estamos lá de rosto a rosto com o leitor. Nosso nome, também em evidência. Depois vem o título e a crônica. Se a gente chega a fazer uma crônica-conto, o leitor não entende que exista um narrador. Não, quem conta aquela história é o autor, é o cronista. A mesma coisa acontece quando a gente dá uma opinião. A opinião não é de terceiros, a opinião é nossa. Então, o cronista está em evidência, está exposto na janela. Logo, ele precisa se compor. Nós recebemos, de novo, cartas, e-mails, nos elogiando e nos xingando. Por quê? Porque o leitor nos enxerga. E nós estamos, como disse Antônio Cândido, ao rés do chão, no mesmo ângulo do leitor. Então isso é muito importante a gente compreender que a crônica é o texto de maior exposição da literatura. E ainda sobre Scliar e falar sobre ponto de vista, tem uma frase da Anaïs Nin que diz o seguinte: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E isso a gente não escapa, a gente enxerga como somos. Então o leitor vai estar enxergando a nossa visão vai estar enxergando a gente também. Então quando a gente propõe uma visão, a gente está dizendo quem a gente é. Cada cronista tem o seu jeito. Por que é isso? A crônica é o seu autor. Então a crônica revela também um grau de oralidade muito grande. Nós temos a crônica como algo quase falado, um texto quase falado. Ela é resultado das nossas influências, né? A maneira como a gente encara a vida e tudo o que a gente leu, viu, escutou, se transporta para a crônica.
A maneira como a gente fala também é da crônica, a nossa entonação, as nossas pausas, os nossos silêncios e, por incrível que pareça, a voz própria também é marcada por nossos defeitos. Sim, a gente tem defeitos, a gente tem algumas estruturas, algumas maneiras de escrever que para muita gente pode ser considerada defeito, mas também os nossos defeitos são a nossa qualidade. Por quê? Porque a gente se define pelos defeitos também, os nossos pequenos vícios. Isso nos distingue, e a distinção é tudo na crônica. O jornalismo, Marina Colasanti, um pé em cada estribo, o jornalismo tenta apagar o escritor. Aquela matéria que a gente manda sem assinar, ela tem que ser neutra. O cronista não, o cronista tem assinatura. Então até os nossos pequenos vícios também são importantes nessa hora. Outra coisa clássica na crônica é como a gente se define, por exemplo, no conflito. Como é que eu reajo no conflito? Há cronistas que são acomodadores, outros gostam do conflito, são aguerridos. E os leitores procuram os seus cronistas justamente nessa intenção. Tem gente que gosta de quem tem opiniões fortes e se posiciona. Tem gente que gosta de quem busca consensos. Cada cronista é um. Então, a disposição maior e menor para entrega é outra característica do cronista. É uma característica que eu preciso descobrir em cada cronista que eu oriento. Outra coisa que é muito importante, tem cronistas que são especialistas em paisagens internas, outros em paisagens externas. É a maneira como a pessoa enxerga a vida. Doçura, acidez, contundência, suavidade, malcriação, elegância, intimidade, vergonha, tudo perpassa o texto e tudo distingue o cronista. Então, a minha função, a função desse curso, não é impor a ti uma voz. Eu quero escrever como. Não, é descobrir qual a tua voz. E na tua voz a gente pode melhorar o texto. O texto que tu mandar, a gente vai dar uma olhada e dizer assim, olha, é por aqui, é por ali, a tua estratégia tá boa, a tua estratégia não deu certo. Mas sem apagar a tua voz. A voz do cronista é tudo para ele. E por que escrever crônica é tão útil para qualquer um que deseja escrever? Porque a crônica, pelo gênero, pela maneira como ela se comporta, ela te dá ferramentas interessantíssimas. Por exemplo, ela treina a tua linguagem de sedução. Nós falamos anteriormente que a crônica é um texto fluido, porque precisa ser assim em função do suporte. É um texto fluido, mas também precisa ser um texto sedutor. Então a gente treina a sedução, desde o título até a última linha. Também a gente precisa aprender a esculpir a frase com fluência, pensar o texto quase como um engendramento de harmonia e melodia. Isso também ajuda o leitor a não te abandonar. Também garante uma rotina de escrita, porque a crônica tem prazo, seja diário, semanal, quinzenal, a gente precisa de uma rotina de escrita. Quando eu comecei a escrever crônica, eu pensei, não, para escrever crônica eu preciso escrever crônica semanalmente. E foi o que eu fiz. Na época não tinha ninguém me cobrando, mas a crônica me cobra. E também exercita a criatividade. A criatividade é fundamental no escritor e a crônica traz isso. Outra coisa importante é que a gente treina também, a gente busca repertório. Isso a gente vai fazer, buscar repertório, porque o tema, às vezes, ele pede determinada estratégia. A gente quer tratar um tema espinhoso, usa uma estratégia. A gente quer emocionar, usa outra estratégia. A gente quer seduzir, usa outra estratégia. E afinal de contas, por que a gente escreve crônicas? Bom, eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Fernando Veríssimo para uma plateia de escritores, para ele falar sobre o gênero crônica. Foi realmente um privilégio. E antes de começarmos, o Luiz Fernando me chamou num canto e disse assim, Rubem, por favor, sem perguntas difíceis. E nós começamos a entrevista. Há tantas, eu perguntei para ele, afinal, Luiz Fernando Veríssimo, por que a gente escreve crônicas? A primeira coisa que ele fez foi olhar para mim como quem diz assim, a gente não tinha combinado que não era para fazer pergunta difícil? Isso realmente é uma pergunta difícil. Mas ele saiu muito bem. Ele disse, porque consideramos nossas opiniões relevantes. A gente escreve crônicas porque consideramos as nossas opiniões
relevantes. Eu já estava satisfeito quando ele complementou. Porém, seguimos escrevendo porque os leitores consideram as nossas opiniões relevantes. Olha que interessante. De novo a gente volta para a particularidade da crônica, do contato direto com o leitor. Talvez o único autor literário que tem essa relação estreita com o leitor e esteja o tempo todo sendo avaliado é o cronista. A gente continua escrevendo porque o leitor considera nossas opiniões relevantes. Quando nos tornarmos irrelevantes, a gente acaba perdendo a coluna. A coluna vai ser ocupada por outra pessoa, porque o leitor está nos julgando. Essa história toda de crônica, de Luiz Fernando, de grandes escritores, começou no século XIX, pela influência francesa, mas também tem influência inglesa, dos ensaístas, que nós vamos ver numa aula adiante. Nessas todas, você, o que você acha? Essa é a tarefa, a primeira tarefa da nossa aula. É fazer uma pequena pesquisa para descobrir que tipo de linguagem a crônica tinha lá nos anos 30, 40, 50, depois nos anos 60, 70, 80 e a crônica contemporânea. Será que é muito diferente uma linguagem da outra? Por que não pesquisa um pouquinho na história da crônica alguns autores e faz um pequeno texto de tua autoria sobre a diferença da linguagem de crônica do começo do século XX para o começo do século XXI? É um bom desafio. Aposto que procurando cronistas do começo do século, do meio do século e da troca entre século XX e XXI, muitas respostas tu mesmo vai encontrar. Fica o desafio. Faz uma crônica sobre a maneira como a crônica evoluiu de alguns autores para cá. Combinado? A gente se encontra na próxima aula.